Muito boa tarde para você que curte o Globo Esporte. Quer dizer, eu sei que para você que é rubro-negro, o dia não tá tão bom assim, né? O que foi aquilo que aconteceu ontem no Barradão, gente? O Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste pelo Confiança, um time que vem muito mal na terceira divisão do Brasileirão, é o vice-lanterna e foi um festival de erros, desde a escalação até a falta de atenção nos últimos minutos do jogo. Era para ser o jogo de celebração do novo camisa 10 do Vitória. Mas foi assim que a noite de Mateuzinho terminou. O Confiança surpreendendo e tirando Vitória. Em busca da classificação à semifinal, o Vitória tinha ao seu favor o fator casa e o descanso da intertemporada para enfrentar o Confiança, vice-lanterna da Série C. A responsabilidade era do Leão. Qual seria o Vitória de um jogo de mata, de um jogo só? Esse era o meu receio, porque foi assim também quando o time de Série C contra o Náutico. O rubro-negro até começou a partida criando chances. Mas a todo tempo o Confiança mostrava que estava atento. Bastava um deslize. Só que o chute do Neto saiu torto. A melhor chance do primeiro tempo caiu nos pés de Osvaldo, mas a finalização explodiu na defesa sergipana. Toque de cabeça pro meio, Osvaldo bate em cima da marcação. E quando a bola sobrou no camisa 10... O rebote é do Mateuzinho, chute fraco. Acho que a gente está conseguindo aproximar bem, mas não estamos conseguindo concluir em gol. Mas eu acho que no segundo tempo vai aparecer a oportunidade e a gente vai caprichar um pouco mais para tentar fazer esse gol. Na volta para o segundo tempo, o Carpini fez 3 mudanças. Abriu mão do esquema com os 3 zagueiros. E o Vitória produziu mais nos primeiros minutos da segunda etapa que em todo o primeiro tempo. Até o zagueiro Lucas Alter tentou resolver. Lucas Alter vai para dentro da área, gingou, olha o zagueirão, ganhou, deu de bico em cima do Felipe Scheibe. O Confiança arriscava nos chutes de longa distância e na bola parada. Foi rolada pro chute do Vitinho. A aflição rubro-negra quase teve fim nesse chute cruzado de Claudinho, mas Renato Kaiser não conseguiu chegar a tempo. Passa, vai pela linha de fundo! Aos 45 minutos, quando tudo parecia caminhar para a disputa de pênaltis, Rafinha acertou esse chute, abrindo o placar no Barradão. O meu chute de fora! Gol! Lance para deixar incrédulo o camisa 10 rubro-negro. A partida que era para ser de alegria do camisa 10 rubro-negro terminou em frustração. Com mais uma eliminação dentro de casa, Mateuzinho desabafou na saída de campo. É incrível como a gente consegue errar nos mínimo detalhe. Temos que ter mais coragem para jogar, velho. Esse time aqui é time grande. E hoje a gente, com todo respeito, mas a gente perdeu para nós mesmos. O tom de desabafo de Mateuzinho foi o mesmo na coletiva pós-jogo do técnico Thiago Carpini. Não é uma situação vexatória só para o torcedor, é uma situação vexatória para nós também, profissionais. Eu, enquanto treinador, uma das piores derrotas, tivemos algumas aqui no Vitória muito doloridas esse ano, acho que essa tem talvez a mais pesada. Vexatória também para os atletas, eu acho que o mínimo que a gente precisa ter vergonha na cara. Foi um jogo muito ruim de todos nós, começando comigo enquanto comandante. Com a eliminação na Copa do Nordeste, resta ao Vitória agora apenas a disputa do Campeonato Brasileiro. E se depender de Carpini, não tem terra arrasada na Toca do Leão. Eu não jogo a toalha, eu tenho convicção no meu trabalho e não mudo nada da minha confiança, mas entendo e reconheço que nós estamos errando, falhando muito e que hoje foi uma noite trágica, uma noite vergonhosa. Mas em relação, se for me perguntar em relação à permanência, demissão, tem medo ou não tem medo? Cara, se eu tivesse medo eu não tinha vindo aqui quando eu aceitei o convite do ano passado por um desafio tão grande. Medo eu não tenho de nada, na minha vida nada foi fácil, não vai ser. Foi mais um golpe doído e a gente tem que juntar os cacos e seguir trabalhando. Foi doído e muito pro torcedor do Vitória, né? Tinha esperança de ainda conquistar um título nessa temporada. O chaveamento estava tão viável, gente. E você viu aí que o Carpini disse que tem convicção ainda no trabalho dele, mas será que a direção do Vitória ainda tem? É sobre isso que quero conversar com o nosso repórter Thiago Reis, que tá lá no Barradão.
porque ontem, depois do jogo, lá para 1 da manhã, a assessoria de imprensa do Vitória falou que teria uma entrevista coletiva na tarde de hoje no Barradão e convocou a imprensa. Eu não consigo pensar em outro assunto para essa coletiva, viu, Thiago? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Ainan. Boa tarde a todos que acompanham o Globo Esporte. Eu estou aqui na frente do Barradão, palco de mais uma decepção para o torcedor rubro-negro em 2025. Aqui, o Vitória perdeu o título baiano para o maior rival, o Bahia. Foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Náutico e ontem deu adeus ao sonho de disputar de novo o título da Copa do Nordeste. Agora, na única competição que resta ao time na temporada, a missão é fugir da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Vitória convocou para as 14 horas uma coletiva de imprensa aqui no Barradão. Ainda não se sabe quem vai participar da entrevista, nem quais assuntos serão abordados. A expectativa é que o executivo de futebol, Gustavo Vieira, e o presidente Fábio Mota falem sobre a manutenção ou não do técnico Thiago Carpini e também sobre a reformulação do elenco para a sequência da temporada, já que para salvar o ano de 2025, o Vitória precisa fazer uma boa campanha na Série A. Quem não deve ficar nessa reformulação é o volante Ronald. Ele está negociando uma transferência para o futebol búlgaro. Ontem pediu para não ser relacionado para a partida e deve ficar de fora. Eu vou acompanhar tudo sobre a coletiva aqui no Barradão e mais novidades eu trago no BATV. Rainan, volto com você aí no estúdio. Valeu, Thiago Reis. Bom trabalho para você aí, então, para desvendar o que vai acontecer hoje lá no Barradão. E quem vai decidir o futuro na Copa do Nordeste hoje é o Bahia. Confronto pesado, tá? Clássico de Série A. Infelizmente, um gigante vai ficar pelo caminho. Quase um mês se passou. Hoje à noite, tá na hora do torcedor matar saudade. O Bahia volta aos gramados depois de 25 dias sem jogos. E nesse retorno, um jogo eliminatório. Encara o Fortaleza valendo vaga nas semifinais da Copa do Nordeste. Do lado do time da casa tá Rogério Ceni. Em setembro, ele completa 2 anos de Bahia. É o treinador com mais tempo no comando do tricolor no século XXI. Além disso, o professor alcançou grandes feitos. Entre eles, levar o time de volta à Libertadores depois de 36 anos. Mas eu gosto desses desafios, gosto da profissão. Ela é dura, ela é ingrata às vezes, né? Mas também rende muitos elogios, também tem os seus momentos de ápice com os títulos, com as conquistas, né? Do outro lado, Juan Pablo Vojvoda. O treinador assumiu Fortaleza em 2021 e de Copa do Nordeste ele entende bem. Foi campeão 1 ano depois que chegou ao clube e desde então nunca ficou fora do mata-mata da competição. Ou mais do que isso, nunca ficou fora das semifinais do torneio regional. Ele é um profissional que nos últimos vários anos conquistou muitas coisas com Fortaleza, né? Superamos muitos momentos difíceis com ele, então ele conhece o clube, conhece a casa, o torcedor respeita o trabalho do Vojvoda. 4 anos atrás aconteceu o primeiro encontro entre Rogério Ceni e Vojvoda. À época, o brasileiro comandava o Flamengo e levou a melhor. A partir daí, foram mais 6 jogos entre os treinadores em um cenário marcado por equilíbrio. 2 empates, 2 vitórias de Vojvoda e 3 de Rogério Ceni. Hoje à noite, os 2 treinadores vão se encontrar pela primeira vez em 2025. E para um jogo importante, um campo renovado. A Arena Fonte Nova aproveitou o período de pausa do Mundial de Clubes para reformar o gramado. Parte dele foi substituído. Uma nova roupagem para receber a primeira partida depois de quase um mês. Aproveitamos também essa janela entre que não teve os jogos para poder fazer toda a manutenção, que já era uma manutenção prevista. Tendo em vista essa janela de 30 dias sem jogos, a gente aproveitou também para fazer a troca do gramado no lado norte, que é o lado sombreado. Com isso, a gente volta agora com o gramado preparado para receber toda essa rotina e calendário de jogos sequenciados no segundo semestre. Arena Fonte Nova, palco da decisão de logo mais. Um estádio cheio para o duelo dos treinadores com mais tempo de clube. E nessa disputa, quem será que leva melhor?
É, rapaz, Vojvoda contra Rogério Ceni. E olha, o Bahia tá com uma novidade, tá? Ontem à noite aconteceu o lançamento da nova camisa tricolor. Ela foi inspirada no filme do Superman Legacy, e tem tudo a ver com o Bahia mesmo, né? Já que a camisa reproduz o uniforme do Super-Homem, que é o mascote do Bahia, obra do inesquecível Ziraldo. Muito legal a ação, né? O esquadrão ganhando projeção internacional, até porque os protagonistas do filme receberam as camisas personalizadas com seus nomes. O David Corenswet, ator que faz o Clark Kent, o Super-Homem, e a Rachel Brosnan, que interpreta a Lois Lane, ela, inclusive, postou o presente toda orgulhosa nas redes sociais. E a estreia dessa camisa que você tá vendo aí, ó, vai ser neste sábado, 9 da noite, no jogo contra o Atlético Mineiro. Felizes demais, ó, de receber essa camisa personalizada dos atores. A logo ali, ó, do Super-Homem também. Muito legal, né? O Jean Lucas, que foi quem entregou pros atores nessa ação. A pré-estreia do filme foi ontem. Eu vou assistir isso aí. Ó, e ontem na Copa do Mundo de Clubes, não deu pro Fluminense. O choro de Arias, a desilusão do torcedor, são traços de uma derrota que dói, por representar o fim de um sonho. O luto que a gente tem que ter depois de uma derrota como a de hoje. Mas foi uma campanha das melhores possíveis, surpreendente até. Entre os clubes brasileiros, o de menor investimento foi o que chegou mais longe na Copa. Nem o mais otimista do torcedor poderia imaginar que a gente poderia chegar numa semifinal de Copa do Mundo. A grande campanha, com ótimas atuações contra Borussia Dortmund, Inter de Milão e Al Hilal, terminou diante do Chelsea. O time inglês dominou quase todo o jogo. E a gente tem